Vamos lá, tudo de novo aqui, né? Primeira coisa, então, tirar as informações aqui, vamos pegar os dados, né? Os dados dessa questão. Então, o que nós temos? Nós temos a massa de gelo, que é de 300 gramas, e está com uma temperatura inicial aqui, ó, tá? Temperatura inicial do gelo, ó, tô colocando esses labelzinhos aqui, ó, para chamar a atenção de vocês, a menos 10 graus centígrados, tá? Então aqui, ó, já vai ter calor sensível no estado de quem aqui, ó, no estado do gelo, certo? Colocado num calorímetro, e aí esse calorímetro tem capacidade aqui, ó, tá? Capacidade térmica, então o calorímetro vale 9,8 calorias por graus centígrados. Faz chegar-se a esse calorímetro vapor de água, tá? A uma temperatura de 100 graus, em quantidade suficiente para que o equilíbrio térmico se dê a 50 graus. Então ele não fala aqui, ó, quanto que é essa massa de vapor. Não tem essa informação aí. Mas nós temos aqui que ela está numa temperatura, então, aqui de vapor, ó, temperatura inicial de vapor de 100 graus Celsius. Tá? Então tá bem na fase ali de latência, tá? Tá no vapor. Em quantidade suficiente para o equilíbrio térmico se dar a 50 graus. Então a temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final, vai ser 50 graus Celsius. Ele fala aqui que o calor latente de fusão é 80 calorias por grama. Então, se ele deu essa informação aqui, provavelmente a gente vai usar. E ele dá também aqui, ó, o calor latente de condensação aqui, ó, Então já dei, essa questão ficou bem especificada porque já dá o valor negativo aqui, ó, não precisava nem pensar, ó, tá certo? Por quê? Porque se a temperatura é 100 graus e ele vai para a temperatura final de 50 graus, ele está perdendo calor, né? Para o gelo, tá certo? Então isso aqui é 50 calorias por grama. O que mais que ele fala? Ele fala coisas do que a gente já sabe ali, né? Fala também a questão do calor específico da água. Isso vale 1,0 caloria por grama por grau Celsius. E ele fala também que o calor específico do gelo, tá? Calor específico do gelo vale 0,5 calorias por grama por grau Celsius, tá bom? Maravilha? Então vamos dar uma montada nessa equação para a gente poder avaliar se essa equação é do tipo, em termos da TBR, se ela é uma questão mais fácil, se ela é uma questão, digamos assim, mais difícil, né? Enfim. Então, o que a gente tem aqui, ó? O gelo, ó, tá? O gelo, ele vai se transformar em quê, ó? Ele vai se transformar em líquido aqui, ó. Certo? Então, significa que ele está ganhando aqui, ó. Estou analisando com vocês aqui, ó. Está ganhando calor aqui, tá? Ganhando. Então, ele absorve, tá? Ele absorve energia térmica na forma de calor, aumentando a temperatura, certo? Aqui, ó. Aumenta a energia térmica e aumenta a temperatura também, tá? E o vapor aqui, ó, tá? E o vapor. Então, o vapor, ele vai também se transformar em líquido aqui. Então, o que significa? Aqui ele está 100 graus Celsius. Então, ele vai perder, ó, tá? Então, ele está perdendo calor, ok? Então, se ele perde calor, ele, em vez de absorver, ele cede aqui, ó, cede. Então, a energia térmica dele, o que acontece, ó, diminui e a temperatura também dele diminui, ou seja, a agitação. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, tá?
que a energia ela se conserva, né? Eu estou tirando energia do mais quente e colocando do mais frio. Não há, não há perdas, tá? Então aqui é um sistema que não há perdas de calor, tá? Como se fosse ideal. Então, galera, o que que a gente fez aqui? A gente fez mais ou menos uma análise aqui, tá? Então essa questão já é mais difícil aqui, ó, porque envolveu uma análise, ó. Tá? Então a gente teve que avaliar o que estava acontecendo com o gelo com vapor. Então ela já não é do mesmo nível da anterior. Essa questão aqui, ela já, por exemplo, no Enem, tá? Ela já seria de uns 600 a uns 630 pontos aqui. Tá? Então a questão já mais difícil que a anterior ali. Ok? Então o que que a gente vai fazer? A gente precisa usar o princípio de trocas de calor aí, né? É exatamente isso aqui, ó. Princípio de trocas de calor. Por que que a gente tem que fazer isso? Porque a gente viu que tá acontecendo isso aqui, ó. Tá trocando, ó. Tá trocando energia. Então a gente sabe que essas trocas de energia significam o seguinte, né? Então, como eu estava falando, né, princípio de trocas de calor aqui. Então, o que que a gente vai ter aqui em termos de trocas de calor? Nós não temos aqui, ó, o calor do gelo, certo? Mais o calor do calorímetro, que já que o calorímetro não é zero, também participa das trocas de calor aqui. E nós temos mais o calor de vapor ali. Tudo isso é igual a zero, tá? Já que isso está trocando, né, como a gente fez aqui, ó, falou das trocas de calor. Então só temos que conferir uma coisa aqui, ó. O que que a gente fez? Ó? Nós tínhamos o bloco de gelo a menos 10 graus e ele foi colocado dentro do calorímetro, tá? Então é o seguinte, ó, tanto gelo aqui, ó, tá? Aqui, ó, tanto gelo como o calorímetro, ó, como o calorímetro, ambos, ó, estão, tá? Estão a uma temperatura, ó, uma temperatura inicial de menos 10 graus Celsius, enquanto que o vapor, tá? O vapor aqui, ó. Então nós temos isso aqui e temos isso aqui, ó, que é a substância, ó, a substância água. Só que eles estão aqui, ó, em fases, ó, fases aqui, ó, diferentes aqui, ó, certo, ó, tá? Diferente aqui, beleza? Ó, isso aqui é diferente, galera, diferente, tá? Diferente. Então, com relação a isso, a gente pode equacionar aqui, né? Então, a gente viu que esses carinhas aqui, ó, ganham calor, ó, ganham, tá? Ganham calor, ganham energia, enquanto que esse carinha aqui, ó, ele perde calor, perde, tá? Então, mão na massa, aqui eu tenho o calor sensível do gelo, mais o calor latente do gelo, mais a quantidade de calor do calorímetro, tá? Mais também quem aqui, ó, mais o calor sensível agora da água, né? Porque agora aqui ela tá em quê? Ela tá a 50 graus, certo? Tá? E que mais que a gente tem? A gente vai ter aqui, ó, mais o calor latente de condensação, mais o calor sensível da água que sofreu a condensação e agora liqueficou, tá? E tudo isso aqui é igual a zero. Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Nós temos 6 itens aí de cálculo, tá? Lembrando que esse cara aqui, ó, tá a menos 10 graus, tá?
latência de fusão ele está a 0 grau, certo? O calorímetro aqui, ó, ele sofre uma variação de temperatura de, de -10 até 50, então ele vai ter uma variação de 60 graus aqui, ó, 60 graus. Aí depois o sensível do líquido, certo? Que ele vai então de 0 até 50 graus, então ele vai sofrer aqui 50 graus, mais o latente de condensação aqui, tá? O latente de condensação, isso aqui dá quanto? Ele tá a 100 graus aqui, ó, tá? Ele tá a 100 graus, tá? Mas não tem variação aqui, não tem que macete, só que latente. E aqui ele sofre de 100 até 50, então ele sofre uma variação de -50 graus, tá? Ou seja, então aqui, ó, é gelo, tá? Aqui é latência. Aqui ele é o calorímetro. Aqui é a água. Aqui é o vapor de água. E aqui agora é a água novamente, tá? Tem tudo isso aí para fazer. Então, mediante todas essas informações aí, essa questão já é uma questão bem difícil, galera, bem difícil, ok? Porque a gente teve que fazer análise aqui, ó, e quase que uma avaliação também, né? Tá? Então a gente teve que analisar aqui cada parte e no fundo aqui tem também um critério meio que de avaliação aqui para ver que a gente está tendo que calcular para poder medir realmente aqui essa massa de vapor aqui que a gente tem que adicionar, certo? Muito bem, mãos à obra aí, né? Então eu vou ter aqui, ó, massa, que é a parte 1 aqui, ó, tá? Massa do gelo vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura do gelo. Mais quem? Mais a massa do gelo que vai começar a derreter vezes a latência de fusão do gelo, tá? Esse é o 2. Mais depois ali o calorímetro. Então o calorímetro aqui, ó, é o Czão vezes a variação de temperatura aqui, certo? Do gelo aqui, ó, até o estado líquido, tá? Então, esse aqui é o 3. Depois nós temos mais quem ali. Agora a gente vai para o líquido, né? O gelo que virou água. Então, a gente tem aqui, ó, massa de gelo derretido vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura agora da água, tá? Esse aqui é o 4. E depois nós temos ali, ó, mais quem? Mais a massa de vapor, que é o que a gente quer calcular, vezes o calor a latência de condensação, esse aqui é o 5. E nós temos mais quem ali, ó? Mais o vapor se transformando em água, né? Então aqui é massa de vapor vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. Agora, quanto que eu vou colocar aqui, né? Eu vou dizer que aqui é água no... vou colocar assim, ó. Vou apagar aqui para ficar legal. Vou colocar aqui de gelo derretido também, tá? E eu vou colocar aqui, ó, vapor condensado, beleza? Então, esse cara aqui, ó, é de 0 menos -10. Então, dá uma variação de 10 graus. Aqui a gente não tem variação de temperatura. A variação de temperatura é 0. Aqui a gente tem variação de temperatura. O calorímetro está em -10 e vai até 50. Então, eu vou ter aqui, ó, 50 menos -10. Isso aqui vai dar 60 graus. Aqui, ó, ele está em 0 e vai até 50. Então, aqui, ó, 50 menos 0, isso dá 50 graus. Aqui na latência de condensação também não tem variação, é troca de estado da matéria.
E aqui eu tenho também variação de temperatura, né? Ou seja, a temperatura final é 50, mas ele sai de 100 aqui, ó. Então isso aqui dá menos 50, tá? Então, ó, aqui, ó, perde, perde energia. Aqui, ó, perde energia. Aqui, ó, ganha energia. Aqui, ó, ganha energia. Aqui também ganha energia. Aqui também ganha energia, tá? Então, essa questão, ela no fundo, ela é mais trabalhosa do que difícil, né? Se você entende dos três estados da matéria que são aplicados para a água, tá? Então, isso aqui é um exercício bem clássico. Substituindo os valores, então, aqui eu vou ter, ó, a massa de gelo era 300, o calor específico do gelo é 0,5, a variação de temperatura é 10, e depois eu vou ter ali, ó, massa de gelo é 300 vezes a latência de fusão, que é de 80, mais quem aqui? Mais o calorímetro, que é 9,8, vezes a variação de temperatura, que é 60, mais a massa do gelo derretido, que é 300 também, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é 50, mais a massa de vapor que a gente quer saber, eu vou chamar de massa X aqui, tá? Aqui, ó. Nós não sabemos quem é a massa misteriosa, aqui vou chamar de X, vezes a latência de condensação, que é menos 40 aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem um sinalzinho de menos aqui, ó, perde, tá? Mais a massa de vapor, que a gente está querendo descobrir, massa X de novo, calor específico da água é 1, vezes a variação de temperatura, que é negativa, menos 50, e tudo isso igual a zero aqui, ó, tá? Esqueci de colocar aqui, ó, igual a zero, ó. Então, esse primeiro aqui eu vou ter 300 vezes 10 dá 3.000. 3.000 vezes meio dá 1.500 aqui, ó. 1.500. Mais aqui, ó. Mais 300 vezes 80. Isso aqui vai dar 3 vezes 8 dá 24, ó. E mais 3 zeros, 24.000. Aqui eu tenho 9,8 vezes 60. Vamos calcular aqui, ó. 9,8 vezes 60. Dá 588. 588 aqui, ó. 588. Mais 15.000 aqui, ó. Tá? Aqui dá 15.000. 15.000. E ali eu tenho menos 540 mx. E eu vou ter lá mais menos 50 mx, e isso é igual a zero. Então, somando ali, ó, tá? Vamos somar aqui, ó. 24.000 mais 15.000. Mais 15.000. E eu tenho mais 588. E eu tenho mais... Quanto que era o outro lá? Agora me esqueci. Quanto que era o outro? 1.500. Mais 1.500 aqui, ó. Mais 1.500. 41.038. Vamos fazer de novo aqui, tá? Vamos fazer de novo. Só para conferir. 15 mais 1.500. Vou fazer uma conta diferente agora. 15.000 mais 1.500. Mais 24.000. Mais 538. Tá certo. 41.038. Tá? 41.038 calorias. Igual a... Soma isso aqui, ó. E passo pro lado de cálculo. Sinal de mais, ó. Mais 590, ó, mx. Então, a massa
misteriosa é 41.038 dividido por 590, tá? 590 aqui, ó. Isso aqui dá 69,64. 69,64 gramas, certo? Tem esse valor lá? Tem esse valor? Vamos ver lá. 69,6 é o valor mais perto ali, tá? Então o valor não é bem exato, ó, tá? Não é um bem exatinho, exatinho, tá? Mas seria essa resposta aqui, ó. Seria essa resposta aqui, ó. Ó, seria essa resposta aí, ó. Beleza? Fechou?